mas a cúpula madurista, chavista, permanece no comando. E quem comanda a Venezuela sou eu, o Trump. Essas foram as palavras do presidente americano ontem em entrevista, uma entrevista exclusiva à rede NBC. Sobre eleições na Venezuela, o presidente Trump disse que vai levar um tempo até que os venezuelanos possam voltar às urnas. O Trump disse, olha, a eleição na Venezuela não será agora. Ele disse que primeiro ele precisa consertar o país, que não há condições no momento para que se realizem eleições na Venezuela. E foi aí que ele foi perguntado, então, presidente, quem está no comando do país? E ele disse, eu. Trump comanda a Venezuela. Ontem também a gente tem uma foto aí, uma foto que foi postada no X pelo Departamento de Estado americano, essa foto aí com o presidente e com a seguinte frase, esse é o nosso hemisfério, mais uma prova, né? Bem, a imprensa americana teve acesso a um documento, esse documento da CIA, da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e esse documento, nesse documento, a inteligência americana avaliou que os principais membros do governo Maduro eram ou são os mais indicados para liderar a Venezuela após a saída de Maduro. Segundo a inteligência americana, essa é a melhor maneira para manter a estabilidade no país. E está se confirmando, porque ontem a gente mostrou aqui que Delcy Rodrigues, a vice de Maduro, tomou posse como presidente interina. Então, pelo menos, ela tomou posse com as bênçãos do Trump, pelo menos até agora, né? Mas e por isso também, provavelmente por causa desse documento da CIA, o Trump não apoiou a líder da oposição, Marina Corina Machado, que recebeu o Nobel da Paz. Logo que o Maduro foi capturado naquela coletiva de imprensa, o Trump disse que ela não foi escolhida, não apostaria na Corina para liderar a Venezuela, porque ela não tem o respeito, palavras do presidente, ela não tem o respeito nem o apoio popular para liderar a Venezuela. E por falar na Corina, que a gente está vendo aí no ar, ela também deu uma entrevista, foi uma entrevista para Fox News, nos Estados Unidos. Ela disse que planeja voltar para a Venezuela o mais rápido possível. Ela disse que está muito grata ao que o presidente Trump fez. Ela agradeceu ao Trump em nome do povo da Venezuela. Ela agradeceu o que ela chamou de visão corajosa e ação histórica para retirar o Maduro do poder. E voltou a dizer que o presidente Trump merece sim o Nobel da Paz. Amadeu. E desde criança eu aprendi que chapéu de otário é marreta, né? Então tá apanhando, mas muito obrigado, presidente Trump. E ele diz, não, essa moça não tem legitimidade para nada. Aliás, se fosse mesmo uma ação democrática de Trump, tinha muito iludido, por exemplo, aqui no Brasil, achando isso. É uma vocação democrática que o Trump tem. Quem deveria assumir a presidência era o Edmundo Gonzalez. Esse sim foi eleito. Esse sim foi eleito. A Corina não foi eleita nada, não. Quem foi eleito foi o Gonzalez. Inclusive, o Brasil não reconheceu a eleição, porque o Brasil sabe que quem teve mais votos foi o Gonzalez. Dito isso, quem está mandando na Venezuela? A Delcy Rodrigues, presidente. O irmão dela, presidente da Assembleia Nacional. O ministro do Interior, o todo-poderoso Diosdado Cabejo. E o chefe do Exército, Vladimir Padrino. Todos chavistas e maduristas. Não mudou absolutamente nada no regime. O que acontece, o tempo vai dizer se essa impressão é verdadeira, é que os irmãos Rodrigues fizeram um acordo ali com o Marco Rubio, com o pessoal do Trump, para privatizar o petróleo, tira PDVs um pouco, bota as empresas americanas para... Hoje isso é 1 milhão, volta para ser 3 milhões por mês de exportação, tira os investimentos que a China fez um pouco, que a Rússia também fez um pouco, tira os da Venezuela, e aí eles seguirão normalmente com esse movimento que vem desde o Chávez. Quero ouvi-lo, Denis.
Amadeu, tem dois pontos importantes aí com relação a esses recados que o Trump mandou nessas últimas horas. A primeira, relacionada à Maria Corina, tem um lado que é importante a gente destacar, Amadeu, com relação a essas manifestações de pessoas ligadas a Hugo Chávez, ao Nicolás Maduro, de que a Maria Corina, e não só ela como Edmundo, também não teriam condições de governar, porque são mais de 20 anos em que esse povo ligado aí a esse regime socialista permanece tendo força dentro da Venezuela. Então, para o entendimento dos Estados Unidos, a informação que eu tive é que eles entendem que nesse exato momento não dá para passar a responsabilidade do país nas mãos da oposição, porque eles não teriam governabilidade. Por isso que ele utilizou, inclusive, a palavra de que a Maria Corina não teria respeito dentro do país nesse exato momento, devido a essa situação de ter aí, como você bem destacou, no Exército, em outras instâncias, líderes ligados ainda ao regime de Nicolás Maduro. Desculpe só interromper, Denis, sem falar que o Supremo também é todo madurista e chavista. Isso... A justiça da Venezuela hoje. A Suprema Corte hoje ela é toda ligada ao Nicolás Maduro. Isso. E os que estavam no STF anteriormente foram exilados, né? Foram para outros países. Isso. E esse recado dessa postagem que foi feita pelo Donald Trump nas redes sociais com relação ao posicionamento dele, justamente essa que a gente está mostrando agora, seria um recado para a Rússia e para a China e para outros países que têm aí modelos de ditadura, Amadeu. Você insiste nessa questão de que o Trump não gosta de ditadura? Não, a informação, e aí como a gente vê na imagem aí, é um recado para o Vladimir Putin, mas ele está ameaçando a Colômbia, o Gustavo Petro foi eleito democraticamente em eleições transparentes. Que seria um dos países... A Groenlândia, que é da Dinamarca, da OTAN. A Colômbia, por exemplo, seria um dos países que fazem a fabricação da cocaína. Também não é uma para o fornecimento para os países. Não descarta intervir. E já, aliás, o Panamá, vocês sabem, o Panamá, ele era Colômbia. E aí ele foi transformado em país pelos americanos por causa do Canal do Panamá. Inventaram lá uma revolução, uma rebelião, e pegaram esse pedaço da Colômbia para ser Panamá, que é quase um protetorado americano. Mas eu quero fecha para a gente, França, esse assunto, Trump e democracia. Trump não está preocupado com a democracia, tanto que provavelmente o regime continuará na Venezuela, porque ele tem interesses apenas econômicos e comerciais. Se o Trump fosse um líder preocupado com a democracia, ele se preocuparia com a situação no Oriente Médio, não apertaria a mão do Mohammed bin Salman, que inclusive foi acusado de ter mandado assassinar um jornalista que atuava em um veículo dos Estados Unidos. Então os interesses dele são estritamente comerciais. Ele não está preocupado com o bem-estar da população venezuelana, tendo em vista que para o Trump ele trata os latinos como cachorros praticamente, e não se importa nem um pouco com a população desse país, que era apenas o petróleo da Venezuela. Eu já disse para vocês aqui, o Trump, para ele existe a Rússia por causa um pouco da energia e da potencial nuclear bélico, a China, que é uma potência econômica rival, e um pouco da Europa pela tradição. O resto para ele é shithole. Ô, Socorro Sampaio, vamos agora falar de como os americanos viram essa ação na Venezuela. É a manchete 2, Ari, da Socorro Sampaio. Vamos lá? Pesquisa mostra que 30% dos americanos desaprovaram a ação na Venezuela. 30% aprovaram e